O grande ator e humorista Francisco Milani, da saudosa escolinha do professor Raimundo de Chico Anísio, interpretava uma personagem clássica e muito engraçada. Tratava-se de um advogado com boa retórica que deixava o professor Raimundo sem palavras. Quem não se lembra do Pedro Pedreira? E ele tinha um bordão inesquecível: a controvérsia. E hoje nesse vídeo nós temos muitas controvérsias. Então, sente-se confortavelmente e bora para mais uma edição especial do Isso Também é História. Roda a vinheta! Antes da gente começar o vídeo deste domingo, não esqueça aí de deixar o seu like, inscrever-se no canal, acionar o sininho das notificações e, é claro, deixar o seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua sugestão de pauta, são muito importantes aqui para nós. Então, bora lá deixar o seu comentário depois, já deixar o seu like, acionar o sininho para ajudar aqui o nosso canal. Combinado? Pois bem. Pois nós podemos dizer que o mês de abril tem duas datas muito contraditórias. E nós temos duas figuras históricas também muito contraditórias que completam aniversário nesse mês de abril. Nós estamos falando de Getúlio Vargas e Monteiro Lobato. E como podemos dizer, ou podemos nos adonar desse termo apresentado pelo Pedro Pedreira, a controvérsia. Embora no dia 18 de abril, além de ser uma data importante para os espíritas, afinal de contas, em 18 de abril de 1857 é publicado o primeiro livro espírita do mundo, o Livro dos Espíritos, que dá origem a uma das religiões mais populares do Brasil atualmente, também é a marca do nascimento do grande escritor Monteiro Lobato, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por isso também é o Dia Nacional da Literatura Infantil. Apesar de ter tido uma atuação muito presente, por exemplo, na criação da Petrobras, por exemplo, já foi muito atacado no passado sob o pretexto de veicular ideias evolucionistas e socialistas. E mais recentemente tem sido acusado de racismo. Monteiro Lobato, que morreu em São Paulo aos 66 anos de idade, é uma dessas figuras que podemos dizer controversas, muito embora a sua contribuição sempre tem uma narrativa, uma versão contrária à sua figura, à sua atuação. Outra figura também importante na nossa história, mas muito controversa, é a de Getúlio Vargas. Além de ser o criador do Dia do Índio, é também, dia 19 de abril, o seu nascimento. Então, Getúlio Vargas, que é uma figura que arranca admiradores e opositores, quem ama e quem odeia, nasceu no dia 19 de abril de 1882, no Rio Grande do Sul, no mesmo ano, inclusive, que Monteiro Lobato. É considerado o pai dos pobres e podemos definir Getúlio Vargas como aquele que construiu o Brasil moderno. Ele construiu empresas estatais importantes, como a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, e também transformou o Brasil de uma fazenda exportadora de café para uma sociedade urbana e industrial. Trouxe também conquistas como o voto das mulheres e as leis trabalhistas. Muito embora esses avanços em seu período em que esteve no poder, diga-se de passagem, o presidente com mais tempo de mandato é Getúlio Vargas, seja por forma direta ou indireta, nós não podemos esquecer que no período chamado Estado Novo, que durou entre 37
a 1945, houve muita repressão e tortura em nome do Estado brasileiro. Em 1945, Getúlio vai deixar o poder e regressa depois de 5 anos de maneira direta, sendo que permanece no poder até agosto de 1954, quando ele dá um tiro no peito, o que retardou, inclusive, o golpe civil, que seria naquele ano, né, o golpe civil-militar, naquele ano, ele retardou para 1964. Embora com toda essa importância histórica, Getúlio, né, tem sim, inclusive, um movimento historiográfico antigetulista, por exemplo, de pensamento de esquerda, inclusive. Apesar disso, Getúlio Vargas, né, apesar de ter pontos controvertidos, sim, Getúlio Vargas é e sempre será um dos mais importantes presidentes da história do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma, né, como um grande, né, marco na transformação da nossa sociedade. Mas vamos mais além do tempo e vamos então para o século XVIII. E lá no século XVIII nós vamos ter uma outra figura controvertida no ponto de vista histórico e historiográfico. Eu estou falando de José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes, que participou de um movimento chamado Inconfidência Mineira, que tinha o objetivo de proclamar a capitania de Minas Gerais como uma república, é uma figura, vamos dizer, um tanto quanto questionada hoje. Mesmo com o movimento, né, sendo o movimento da Inconfidência Mineira, sendo contido por Portugal e tendo sido delatado por Joaquim Silvério dos Reis, sendo sentenciado por traição e recebendo como pena a pena de morte por enforcamento, e sendo a Inconfidência Mineira um ato que ajudou muito no processo de independência do Brasil, que é um outro fato controverso, o que torna Tiradentes alvo de críticas são exatamente as representações iconográficas sobre ele. O tom messiânico na sua representação. Para muitos historiadores, Tiradentes é um herói forçado. E para terminar a lista de hoje de controvérsias históricas brasileiras, o que dizer da data de 22 de abril de 1500? Oficialmente chamada de descobrimento do Brasil. Mas, ao contrário de 21 de abril, que é feriado nacional, o dia em comemoração a Tiradentes, 22 de abril não está no calendário dos feriados nacionais. E a grande controvérsia não se dá pela chegada dos portugueses ao Brasil, que é comprovada, sim, chegaram, né, na Cabralha, né, uma região ali do estado da Bahia. Mas sim no termo descobrimento, que para muitos historiadores o dia 22 de abril de 1500 é o marco inicial da invasão portuguesa. E se os portugueses descobriram as terras brasileiras, por que não, né, os povos que eles eram desconhecidos para os portugueses, por que também os povos que eram desconhecidos para os portugueses não tiveram também a descoberta dos portugueses que chegaram em seus domínios? Ou seja, por que não dizer que a descoberta da existência dos portugueses também é algo que aconteceu por parte dos nativos brasileiros? Enfim, as controvérsias históricas são apaixonantes. E o que você acha delas? Eu, particularmente, eu adoro elas. Porque isto fomenta o debate, a reflexão, o questionamento. E isso também é história. E sabe, o que mais importa nesse momento é dizer o seguinte, que existem sim respostas erradas em provas de história ou na análise da história. Existem pensamentos errados. O que existem também é mais de uma forma de pensar as coisas que pode ser pensada de maneira correta. E isto é que me encanta na história. A possibilidade de poder dizer mais de uma vez, de uma outra forma, e entender que as coisas não são só como uma resposta única, mas a multiplicidade de respostas que podem nos levar
a um caminho de pensamento e reflexão. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, deixe seu comentário, sua opinião. Podemos fazer mais outras edições aqui do Isso Também é História. E lembrando, né? Não esqueça de deixar o seu like, de assinar o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações. E, é claro, deixe seu comentário, que é muito importante. Mais uma vez, friso, é muito importante o debate para esses dias tão difíceis, esses dias de intolerância, esses tempos em que a ignorância parece que tomou conta da nossa sociedade. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Falando História.